No nosso mundo hoje estamos cercados pela tecnologia, sendo uma parte muito importante dela onde nós sempre estamos usando. Esse uso é tanto que a gente nem pensa e simplesmente age como tudo fosse natural, como se existisse desde sempre. Mas já para pensar que nem sempre tudo foi assim, na verdade se a gente pensar um pouco, as primeiras máquinas inventadas só surgiram no século XVIII. E isso é só 300 anos daqui. Olha só, seu professor de história já deve ter contado acontecimento de milhares de anos atrás na história da humanidade. Milhares de anos atrás. 300 anos é uma coisa muito recente. Ainda é mais louco pensar que, pensando nessas tecnologias que nós temos hoje, o jeito que nós alimentamos as nossas máquinas mudou muito. Hoje a maioria das coisas é o quê? Energia elétrica. Mas antigamente era bem diferente disso. Mas diferente como? Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre as navegações a vapor para você entender um pouco de como é que era naquela época. O navio a vapor não é uma ideia nova e nem que surgiu no século XIX. Na verdade, existem registros de projetos de navios de brinquedo na era de Alexandria, em 100 d.C. Os primeiros registros oficiais, entretanto, são do século XIX, na Inglaterra, mesma época em que a primeira revolução industrial aconteceu, que a Inglaterra se tornou uma potência mundial em navegações e também em que aconteciam as guerras napoleônicas. Mas quem criou e com base em quais estudos? O primeiro que inventou uma máquina desse tipo foi Herón de Alexandria, por volta do ano 100 d.C. Entretanto, o uso não era comercial como Denis Papin fez, na verdade era usado como brinquedo. Em 1679 foi a vez de Denis Papin, um físico francês que foi quem construiu outro modelo de máquina a vapor, apenas observando uma panela de pressão. Embora as primeiras máquinas industriais sejam invenções de Thomas Savery, 1698, Thomas Newcomen, 1712, James Watt, 1769, cada um aperfeiçoando o mecanismo do seu antecessor. A maior parte dos criadores catalogados tiveram como base para os navios as máquinas industriais já faladas anteriormente, de Thomas Savery, Thomas Newcomen e James Watt. Os modelos de navios mais famosos foram navios a paz e navios por hélice, que viriam posteriormente ao navio a paz. O navio a paz era o mesmo mecanismo de um clássico da época, sua única diferença seria através de como as pás se movimentariam, e neste caso, os motores a vapor que fariam a movimentação. Um tempo depois, notou-se que as pás não são hidrodinâmicas, então as hélices substituíram as pás. Tá, beleza. Agora você já deve estar meio cansado já desse vídeo todo antigo aí. E agora a gente vai explicar um pouquinho de como a máquina em si funciona. Não adianta nada de só varar aqui e explicar a história. Então por isso que a próxima pessoa aqui vai explicar exatamente como que ela funciona. O mecanismo apresentado é dividido em algumas partes. Inicialmente, o fogo esquenta a água até essa temperatura de ebulição. Então, o vapor d'água passa pelo canal inferior, em que a água gasosa aumenta o volume e, consequentemente, levanta o pistão. É importante lembrar que a temperatura é uma grandeza diretamente proporcional ao volume, e esse é o fenômeno que torna possível a movimentação do pistão. Quando o pistão sobe, o balanceiro se movimenta. O balanceiro é composto por um braço esquerdo e um braço direito. O braço esquerdo ele subirá junto com o pistão, já o braço direito irá abaixar e, consequentemente, a roda de transmissão se movimenta. A imagem mostrada agora não mostra as pás, mas no caso dos navios, essas pás já comentadas anteriormente estarão fixadas nessa roda. Como é um ciclo contínuo, a roda de transmissão precisa voltar e dessa forma a pressão precisa ser aliviada. Voltando ao pistão, quando o gás se expandir o suficiente, o pistão chegará à sua altura máxima. Para que o pistão desça, há um cano na parte superior que, ao pistão subir, libera a passagem do gás. Como o gás não está mais empurrando o pistão para cima, a força da gravidade puxa o pistão de volta à posição inicial, reiniciando o ciclo. Bom, e é isso. Muito obrigado por assistir e até a próxima.